Fala, meu querido aluno, tudo bem? É com imensa satisfação, mais uma vez aqui na Inova Educação, apresentando o melhor dentro das ciências criminais para que a sua atuação defensiva seja uma defesa técnica de qualidade. Pessoal, hoje o tema é a estrutura do processo penal, tá? A estrutura do processo penal. Entenda, de fato, né? O que seria essa estrutura acusatória para que no seu exercício defensivo tenha sempre, em todas as hipóteses em que o juiz apaixonado usurpar de suas atribuições, usurpar as atribuições do promotor de justiça, né? Aquele juiz que gosta de produzir prova, vai atrás, né? Deixa a sua posição equidistante. Esse é o momento de você impedir, porque se você permitir e nada fizer, a condenação é certa, porque esse juiz, agindo dessa forma, não tem outro sentido a não ser a busca daquela condenação, muitas vezes uma sentença até pronta ali, né? Não estou afirmando nada, é o que eu já ouvi por aí, mas enfim, vocês precisam a todo e qualquer momento estar preparado, porque no final, né, não é você, não é a sua pessoa que está ali na cadeira dos réus, com muitas chances, ou todas, a depender do órgão acusador, com aquele juiz ali presente, a chance dessa pessoa ir para o cárcere é enorme. Então, além de salvar aquela pessoa ali processada, você está salvando também os familiares que dependem daquela pessoa, entendeu? A nossa responsabilidade no processo. Então, sem mais delongas, precisando de qualquer informação, dica, de livro, enfim, dúvidas, sugestões, agradecimentos, qualquer situação, procure aqui, ó, Instagram, Dr. Paz, Facebook, Ralph Paz Pires. Bora para o conteúdo. Antes de adentrarmos ao tema especificamente, entendam, tudo que eu direi aqui, eu quero que vocês absorvam no viés defensivo. Combinado? Bora lá. A estrutura do processo penal. Entenda sua estrutura e impeça a atuação do juiz apaixonado. Vocês entenderão com o decorrer da matéria exposta aqui. Bora lá. Utilize estrategicamente a estrutura acusatória durante o exercício defensivo. Esse é o intuito, defesa. Curiosidade. Origem ideológica do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal italiano, 1930. Repare na data, 1930. Se você é amante de história, você percebeu aqui pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos continuar aqui para que vocês entendam. Código de Processo Penal Brasileiro, 1941. O Código italiano e o brasileiro, por ser uma espécie de cópia, né, por isso que eu coloquei e o brasileiro, deve grande parte de sua formulação ao momento histórico no qual estava inserido. Em janeiro de 1925, o projeto de lei para a reforma do Código de Processo Penal italiano, tendo utilizado como objetivo o combate à criminalidade. E o momento histórico era nada mais, nada menos que o fascismo. Perceba, um período em que esse país foi governado por um partido político conservador, radical de extrema direita, entre 1922 e 1943. Embora tenha se sustentado no poder de alguma forma até 1945. O fascismo surgiu em 1919 como organização paramilitar, transformando-se em partido em 1921. Então perceba, nosso Código de Processo Penal, você tinha essa informação, tinha essa ideia? O nosso Código de Processo Penal é uma, não direi uma cópia, mas é a base do nosso. O nosso Código de Processo Penal tem como base um Código de Processo Penal criado no fascismo. Então perceba,
por aí, né, por essa informação, essas atrocidades todas que nós vivenciamos aqui na prática da advocacia. Essa evolução, né, na linha do tempo, com o passar dos anos, é semelhante ao telefone sem fio. Muita coisa fica de fora mesmo, não acompanha. A evolução é diária, digamos. No entanto, muita coisa permanece. E qualquer coisa que venha de um período onde a democracia não vigia, né, não estava em vigência, é muito prejudicial ao Estado democrático de direito, lembrando sempre que todos são presumidamente inocentes, lembrando que a prisão é exceção. Todo cidadão processado tem garantias constitucionais, tem garantias legais, e todas essas garantias, a partir do momento que são violadas, geram nulidade. Então perceba, o porquê que o nosso processo penal é tão rigoroso. Eu arrisco a dizer que é até afrontoso à democracia, porque toda lei posta que seja benéfica à pessoa processada, à pessoa investigada, é desrespeitada. O promotor de justiça ali presente nada faz, ele tem ciência total do que ocorre, mas ele faz vista grossa. Por quê? Veja essa estrutura. Então não adianta você decorar lá lei sem que você tenha o conteúdo aprofundado. Você precisa entender de fato a estrutura. Por quê? Por que é assim? É dogma. Por quê? Por que o juiz não pode fazer tal coisa? Está na lei. Então bora lá. Entenderam aqui mais ou menos a origem? Continuando. Processo é meio ou fim? Pense. O fim justifica os meios? Instrumentalidade do processo e mentalidade inquisitória. Instrumento do processo. Processo como um instrumento. Ele está ali servindo tanto a Constituição Federal, impedindo que o Estado faça aquilo que bem entenda, e ele está ali também para, né, porque a segurança pública também é um direito fundamental. Então, o processo serve para a aplicação da lei penal. Só que não é só a lei penal, não é só o estatuto repressor, é, sobretudo, um instrumento às garantias fundamentais estampadas lá na Constituição Federal. Qual o centro de gravidade do lastro probatório? E aí? Tem alguma prova que vale menos que a outra? Como funciona isso? Quem leva a prova? Quem é o destinatário da prova? A confissão é a rainha das provas? Bora lá. Sistema acusatório. São características do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre a acusação e defesa e a publicidade e a oralidade do julgamento. Luiz de Ferraioli. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, segunda edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, página 508. Volta e meia tem aqui a referência do conteúdo. Como eu digo sempre, aqui eu apresento a vocês o caminho das pedras. Vocês terão as informações pertinentes à sua atuação, mas se você quiser realmente fugir de uma advocacia pobre em conteúdo, eu indico fortemente que você faça a leitura de toda e qualquer referência que estará aqui na aula. Bora. Sistema acusatório. Aí embaixo tem aqui também os pontos principais do sistema inquisitório.
No sistema acusatório, a gestão da prova é função das partes, acusação e defesa, cabendo ao juiz um papel de garante das regras do jogo, salvaguardando direitos e liberdades fundamentais. Diversamente do sistema inquisitorial, o sistema acusatório caracteriza-se por gerar um processo de partes, em que o promotor e o advogado constrói através do confronto, lei-se contraditório, como já dito, a solução justa do caso penal. Há uma separação das funções processuais de acusar, defender e julgar entre sujeitos processuais distintos. Entendeu? É totalmente separado. No sistema inquisitório, perceba, temos um artigo vigente, terceiro A, existe a Constituição Federal em diversos pontos. E existe também diversos artigos positivados e ainda em vigência lá no Código de Processo Penal que coadunam perfeitamente aqui ao sistema inquisitório. Em tal modelo, o juiz inquisidor atua como parte, investiga, dirige, acusa e julga. Na Inquisição, o juiz convidava o acusador a declarar a verdade sob pena de coação. Tamanha era a característica persecutória do sistema, que sequer havia constatação de inocência na sentença que eximiu o réu, mas um mero reconhecimento de insuficiência de prova para a sua condenação. Isso a gente percebe no processo penal midiático. Vocês acompanham aí todos esses programas sensacionalistas. Mas tudo que você acompanha, espero que seja dessa forma. Na verdade, eu espero não. Que eu espero, eu queria que fosse diferente. Mas a sua resposta eu tenho certeza que será como a minha, como o meu pensamento aqui, ó. Toda essa mídia televisiva sensacionalista, você percebe que é uma pré-acusação, às vezes sendo até uma acusação, né, de um poder ali não estatal. Mas vocês acompanham, tem notícia daquela pessoa que ali respondeu por um processo penal midiático, mas após uma sentença absolutória, teve a imagem ali recuperada diante da população. Perceba, geralmente quando ocorre uma notícia crime, ou um fato, é amplamente exposto, até porque a emissora angaria dinheiro, não a técnica processual. Mas aquela mesmo, não é possível que todo mundo que aparece ali é condenado ao final. Mas aparece a matéria inocentando ou mostrando que seja a absolvição, enfim, pense dessa forma. Então, lembre-se, o processo penal não nasceu hoje, é uma estrutura paulatina, ocorre há vários anos, há milhares de anos, e hoje temos o que temos de herança, temos o que temos de herança mesmo, é isso. A herança democrática, essa herança de uma justiça democrática é recente. Nós somos um berço ainda, entende? Socialmente falando. Então, perceba essa origem má do processo, em que o rei queria a cabeça daquele, talvez sim, talvez não, mas hoje a dúvida é em benefício do réu. Faça esse exercício, sempre foque no exercício defensivo. Vai dar certo, bora lá. Na estrutura inquisitória, portanto, há uma fusão das funções de acusador e juiz, e a consequente confusão entre os que seriam métodos para acusar e métodos para julgar. O juiz, senhor da prova, sai em seu encalço, guiado essencialmente pela visão que tem ou faz do fato. Entende? Entendeu a diferença? Um ali é um personagem equidistante no acusatório. Ele é o personagem que espera a prova produzida. No inquisitório, não. Ele vai, ele está ali. Ele quer, ele vai atrás, quer condenar,
Se ele não está satisfeito com tal prova, ele pede outra produção de prova. Ele é o protagonista. Isso é vedado hoje. Questões destinadas exclusivamente à prática. Ó, basta a atribuição de papéis de defesa, acusação e julgamento. Perceberam? São 3 personagens. Basta a atribuição de papéis de defesa, acusação e julgamento para os personagens distintos para o trâmite de um processo penal verdadeiramente acusatório. Repito, basta a atribuição de papéis de defesa, acusação e julgamento para os personagens distintos, né, cada um desses, para o trâmite de um processo verdadeiramente acusatório, verdadeiramente, não aquele acusatório às avessas que tem sabe, Frankenstein, um pouco de cada coisa, é isso aqui que vivemos hoje. Mas você, advogado que estuda aqui conosco na Inove, não passará por isso. A existência do Ministério Público assegura o modelo acusatório, eu já deixei aqui bem claro, pouco tempo antes. Bom, falei dessa parte aqui. O Ministério Público, com exceções, claro, né, não generalizarei aqui, então acho que eu falei errado. Não há nenhum tipo de generalização, mas eu quero que vocês me respondam. Vocês que também atuam aí diuturnamente na advocacia criminal. O promotor de justiça impede, quando o juiz faz de tudo para condenar, usurpa ali a função do próprio Ministério Público, ele tem essa vaidade, opa, juiz, esse é o meu campo. Fique aí, vocês já presenciaram isso, eu duvido. Escrevam lá para mim, se você já participou de uma audiência dessa forma, que o promotor fez valer mesmo, né, o custos legis, me responda aí se vocês. Eu nunca vi, nunca. Bora lá. O ato do magistrado sentar geograficamente ao lado do promotor de justiça, ambos afastados do advogado, é o retrato de um sistema inquisitorial tendencioso. Minimamente. É essencial modificar tais comportamentos que vão de encontro à Constituição Federal e ao Código de Processo Penal. A simples separação das funções de acusar e julgar para que o processo seja acusatório em nada contribui se com o recebimento da denúncia o juiz permanece agindo a seu bel prazer, por exemplo, atuando de ofício, que é um flagrante respeito ao ne procedate e o dex ex officio. Não sei se a pronúncia está certa, mas vocês entenderam aí o X da questão. Ao contraditório e à imparcialidade, atuando de ofício, que fere o ne procedate e o dex ex officio, ao contraditório e à imparcialidade, piorando mais ainda o cenário na incorrência de condenar sem o pedido do titular da ação penal, como autoriza o artigo 385, que é um artigo, pelo amor de Deus. É o exemplo, chegaremos aí, mas entenderam aqui a situação? O buraco é muito mais embaixo. E você é o filtro de toda essa arbitrariedade perpetrada tanto pelo Poder Judiciário, ali na pessoa do magistrado, que é ratificado, infelizmente, por diversas vezes, quase todas, pelo titular da ação penal, qual seja Ministério Público, seja estadual ou federal. Mas aqui, abrindo um parênteses, na Justiça Federal é diferente. Lá, geralmente, a lei posta é respeitada, não existe, né, geralmente, né, pelo menos em todos os casos em que eu atuei ali na defesa, na Justiça Penal Federal, né, Justiça Penal de competência federal, o direito é mais visível, você utilizará mais do seu cérebro no foco ali de teses e não prestando atenção na maldade, leia-se, né, ou ouça aqui, dessa maldade é o juiz entendendo ali o processo da sua forma ele como pessoa, com o fim de condenar. É isso. Código 385, artigo 385 do CPP. Ó. Nos crimes de ação pública, veja, depois de tudo que eu disse, a redação desse artigo, aí você reflita aí com você mesmo, com o seu amigo,
converse com o seu professor na sua pós, sei lá. Não guarde para si, reflita, debata com seus colegas. Olha lá, artigo 385, você fará aí esse exercício de reflexão com todo o conteúdo já exposto aqui. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada ali na fase da sentença, segunda fase da dosimetria da pena. E aí? É um tremendo absurdo ou não? Esse é o final do primeiro bloco. Teremos mais 2 encontros aqui. Fiquem conosco. Até já!